Olá pessoal, eu sou Nivaldo Lopes aqui do Ceará e eu por muito tempo eu apoiei e eu votava no partido do PT. Eu era meio que um eleitor zumbi, até 2018 eu ainda era mais ou menos assim. Eu não acompanhava a política, não me interessava e não entendia nada. Também por os governos anteriores não ser tão transparente, então a gente não entendia muito de política, né? O atual agora, que é mais transparente, a gente aprendeu mais. A gente sabe agora que tem 513 deputados federais, que tem 81 senadores, quais são as funções dele, né? Para que serve os deputados, para discutir as leis, para elaborar as leis, e o Senado para aprovar, e depois o presidente ali no Executivo vai sancionar, e aí o Senado... E aí o Congresso, ele pode vetar, né? Só que o veto ainda pode ser derrubado e uma lei pode ser colocada em prática, é mais ou menos assim. O ano passado foi feito uma lei para o aumento dos gastos do fundo destinado aos partidos políticos para eles usar nas campanhas eleitorais, e o presidente e o executivo derrubou, vetou, mas os outros partidos juntos, lá no Congresso, os deputados, senadores, eles derrubaram esse veto e conseguiram o aumento. Então, esse ano eles têm muito dinheiro para gastar, porque eles conseguiram um aumento no fundão eleitoral, que é dinheiro público que é destinado ali do orçamento para os partidos políticos usar nas suas campanhas, né, durante a eleição, durante a campanha eleitoral. Teve outras leis aí também que às vezes quem elabora, quem apresenta a lei vem do executivo, vem do governo. E aí veio uma lei aí de redução dos impostos, dos IPI, dessas coisas, para baixar a gasolina, diesel. E outros partidos aí foram contra, não votaram a favor, né? Porque muitas vezes eles pensam em si mesmo e não pensam no país, né? Então eles foram contra, e por isso o atual governo não está tendo muito apoio da oposição, dos outros partidos, né? Então, durante muito tempo eu apoiava o PT, votava nos partidos do PT, Lula, Dilma, e eu só ia mais ou menos, só me ligava em política na véspera da eleição ali, eu ia só no dia da votação e não acompanhava o que estava acontecendo, então eu não entendia. Agora eu não entendo não, mas eu entendo muito mais do que eu entendia antes. Sei como muitas coisas funcionam. Sei que nosso sistema administrativo, o governo federal, é dividido em 3 poderes, ele é tripartite. Tem um poder judiciário, que é onde estão os juízes que foram escolhidos ali pelo algum executivo para ficar no cargo. É um mandato muito mais do que 4 anos, né? Então não é feito eleições, eles são escolhidos pelo poder executivo. São 11 ministros. Aí tem o poder executivo, que é o presidente, que a gente elegeu ali, e ele escolhe os ministros para os ministérios. Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, da Educação, por aí vai. Onde nós tínhamos perto de 30 ministérios e esse governo atual reduziu para 22, acho. Então, reduzindo-se os ministérios, reduz ali o salário de muitas pessoas e diminui os gastos públicos, a despesa que o governo tem, né? Porque é o salário, além dos ministros, daquelas pessoas, dos secretários que apoiam ele. E aí na campanha, na última eleição para presidente, eu votei no Ciro. Eu acreditava muito naquela coisa de continuar as obras paradas e de tirar o nome das dívidas, né? Tirar o nome das pessoas, de limpar o nome das pessoas, de negociar as dívidas, pois as pessoas estavam muito endividadas, pois elas se empolgaram muito nos governos anteriores e gastaram o que não tinha e estavam muito endividadas. Então o Ciro prometia que ia negociar com os bancos e fazer com que as pessoas pagassem apenas parte daquilo que ele estava devendo, pois aquele juro ali não era justo, né? Aquela dívida não era justa, segundo ele. Mas aí
e depois o Ciro não ganhou, não foi para o segundo turno, e eu votei no Haddad. Eu ainda votei no PT. E aí, hoje é que eu agradeço por o PT não ter ganhado, pois a gente vê que o modo de governar dele, a gente acredita que teria sobressaído muito pior agora durante a crise sanitária, durante essas crises que estão ocorrendo aí devido às guerras, pois são governos que lidam com a economia de uma forma menos imprudente do que o atual. Ele pensa mais na parte social e não se preocupa muito com a economia. Uma prova disso é que as estatais eram falidas, né? Ela tinha dívidas. Atualmente, no governo atual, elas estão dando lucro. Foi feito enxugamento em muitas empresas públicas para a redução dos gastos, e assim, reduzindo os gastos, o governo consegue reduzir também os impostos sobre as empresas, e aí ela atrai o investidor, atrai aquela pessoa que vai trazer a produção e que vai trazer o emprego que o país precisa. Aí essa eu acho uma das partes importantes, né, de um governo, é o gastar, né, e o produzir, né, e o ganhar, o arrecadar. Então a produção e o consumo, né, que esse governo atual está conduzindo muito bem. Ele está cuidando dos mais necessitados ali com os auxílios sociais que a sociedade mais carente precisa, né, de uma forma prudente, pois ele está também apoiando a economia, né, com a sua forma de governo, e apoiando a economia que a gente vai assegurar os fundos de onde a gente vai poder manter esses auxílios que o governo distribui para a população. E a intenção desse governo, né, no Ministério da Economia, na parte econômica, a intenção de reduzir os impostos, de atrair o investidor, está sendo vista pelos empresários, pelas pessoas que estão apostando no Brasil. E aí, se ele ganhar a próxima eleição, muitas empresas vão ser abertas agora, porque muitas já foram abertas desde 2019 para cá. Foi criado a Lei de Liberdade Econômica, foi aprovada, que é uma lei onde tem redução de imposto, onde tem desburocratização, né, na hora de criar uma empresa, né, na parte jurídica, na parte fiscal, em todos os setores que uma empresa precisa para atuar, para legalizar e colocar em funcionamento. Então essa parte da economia, onde esse governo parece mais imitar ou copiar modelos de países que tem ali o Estado mínimo, que tem um Estado, governos que têm uma política política tributária cada vez mais atrativa para o investidor, né? Ele está buscando fazer isso, esse governo, e imitando outros países aí que são países bem liberais, a economia aberta, o mercado livre, o mercado econômico aberto para o investidor, e com a facilidade, com a atratividade para aqueles investidores, tanto interno quanto externo. É um governo que dá atenção ao setor privado particular, que favorece esse setor, pois é o setor que faz uma economia crescer, que faz um país ter resultados. E aí, olhando para trás, para outros governos, eles parecem mais com os governos que a gente vê dos nossos vizinhos, Argentina, Venezuela e também o governo de Cuba, que são países mais fechados, países onde o governo controla tudo, onde o Estado é burocrático, o Estado é cheio de... as empresas têm dificuldade na hora de abrir uma empresa, os impostos são elevados. Então, isso faz com que muitas empresas vão embora e fica praticamente as empresas do governo ali, que não conseguem dar emprego para todo mundo e nem produzir uma quantidade suficiente de produtos ali, uma variedade, não consegue ter uma oferta de produtos satisfatória
pois não tem ali muita concorrência, não tem muitas empresas fabricando o mesmo produto, não tem, e assim também não tem uma arrecadação boa de impostos, pois tem poucas empresas permanecendo naquele país, poucas empresas privadas, pois as empresas elas são mais estatais. E aí os outros governos anteriores eles são mais favoráveis a isso, os daqui do Brasil que atuaram anteriormente, que foram eleitos, que tiveram mandatos antes desse atual, eles eram, nos últimos anos eles eram mais governos socialistas, governo e controlador das empresas, né? Então, esse governo atual não, esse governo atual ele privatiza mais, ele privatiza, pois se uma empresa está sucateada, quebrada, às vezes o governo não tem dinheiro para investir naquela empresa para ela melhorar, ele pode vender e ali ela pode ser fatiada para várias pessoas, uma empresa, aquelas pessoas vão competir entre si e vai gerar os preços mais baratos, eles vão concorrer, vai procurar produzir algo com qualidade, então gera tudo isso quando você privatiza, quando um país é favorável ao setor particular, ao setor privado. Então é um governo que é voltado para a iniciativa privada, que favorece esse setor, por isso eu creio que ele tende a dar mais certo, pois quando a gente olha para outros países como Singapura, Catar, países que têm economia aberta, países que a iniciativa privada tem espaço, ele se desenvolve muito mais do que países fechados como Cuba e Venezuela. É só ver aí a população lá sofrendo, as pessoas querendo ir embora daquele país, pois a economia quebrada. Nunca deu certo esse negócio de fechar. Veja o Muro de Berlim, a Alemanha foi dividido em duas, um lado ocidental e oriental, teve que derrubar o muro e a parte oriental a economia foi quebrada e ela precisou depois de ajuda da parte ocidental, da parte capitalista, para recompor aquela parte oriental, que era socialista. As muralhas da China também, na época em que a China acreditava que ela não precisava de outros países, comercializar com outros países, ela não se desenvolveu muito. Agora, a China se tornou uma potência porque ela se abriu para o mundo para negociar, ela comercializa, ela até a Rota da Seda está sendo feito agora, que é um investimento e acordo que faz com outros países para criar estradas, hidrovia, rodovias, pontes, aeroportos, para escoar a sua produção, né, para favorecer o comércio daquele país com outros países. Então essa Rota da Seda ela passa por vários países que faz parte desse acordo com a China. Por isso que a China se desenvolveu, né? Ela se tornou um parque industrial onde tem muitas empresas que foram de fora se instalar lá. É assim que faz, né? Atraindo o investidor, a pessoa que vai empreender e dar um emprego e gerar as mercadorias para o mercado interno e para exportar. E outra coisa que eu descobri agora nesse governo, depois de me ligar mais na política, de acompanhar, se a gente está acompanhando, se as pessoas que foram eleitas lá vê que a gente está acompanhando, que a gente está entendendo de política, eles vão trabalhar melhor, porque eles sabem que senão na próxima eleição a gente não vota mais neles e eles perdem o mandato, e eles perdem a eleição. E aí eu sou sou conservador, e aí eu gosto da política desse governo atual, que ele também é um político conservador, né, esse governo, e então eu não sou muito favorável às pautas progressistas, né, um governo que bate muito forte contra a criminalidade, que critica muito a criminalidade, e nas próximas eleições agora vai formar uma nova configuração onde esse governo vai ter muito mais apoio, então vai ser bem melhor, ele vai conseguir governar bem melhor do que ele está governando agora. Então eu quero continuar com esse governo atual, e agora eu já tenho mais consciência na hora de eleger um candidato. Muitas pessoas que votavam nos partidos, eles acordaram, eles viram que
que esse governo está tentando governar o país, fazendo de tudo para dar certo, mas tem a oposição que não está ajudando muito, e tem também outras pessoas que se davam bem no governo anteriores, alguns artistas, algumas pessoas que agora estão criticando ele, pois não estão ganhando muito, pois esse governo não é um governo de gastar, de fazer grandes gastos públicos, né? Então ele não investe. É tanto que o presidente que entrou lá, ele, para se reeleger, ele não usou dinheiro na campanha eleitoral, ele apenas usou as redes sociais. E aí a oposição está batendo aí de frente com quem usa as redes sociais, né? Querendo eliminar essa força, que é uma força que foi usada primeiramente por esse presidente aí, que é um presidente blogueiro, né? Um primeiro presidente blogueiro do Brasil, que se elegeu divulgando seus programas de governo, fazendo sua campanha através das redes sociais. E ele continua fazendo isso e vai dar certo. Ele não usa salários, ele não paga marqueteiro, ele não paga fortuna para o marqueteiro dizer o que ele faz. Ele fala ali o que ele tem já espontâneo, que é a verdade. É um presidente que defende muito a liberdade em todos os sentidos, na economia, direito de ir e vir, o que falar, o direito de se expressar, e é por isso que eu apoio esse governo atual.